PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam se a restrição orçamentária ainda é um dos grandes desafios das empresas, lembro que ela continua influenciando decisões essenciais, especialmente nas PMEs. Na entrevista desse mês, convidei o economista e professor do curso de Ciências Contábeis da UFRJ, Oscar Lewandowski, já conhecido aqui de vocês, para apresentar uma visão clara e prática sobre como enfrentar limites financeiros sem comprometer a sustentabilidade do negócio. Então seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor Oscar. Olá, Sidney e ouvintes do PME News. É sempre um prazer participar do podcast. Hoje iremos trocar algumas ideias, falaremos sobre o que é restrição orçamentária no seu conceito mais básico e como isso afeta a realidade dos empresários. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Então, professor Oscar, defina para nós a restrição orçamentária. De acordo com a teoria financeira, e de forma bem direta, a restrição orçamentária é a limitação que o empreendimento ou empresa tem ao executar seus investimentos. Além da análise de rentabilidade, a restrição orçamentária é o fundamento mais trivial e mais básico na escolha de projetos que podem vir a ser executados. Quando estamos em sala de aula, frequentemente desconsideramos a restrição orçamentária e ficamos apenas focados nos métodos de seleção de projetos, considerando rentabilidade esperada, tempo e custo de oportunidade. Mas o pressuposto teórico de que fontes de capital são ilimitadas é muito útil enquanto ferramenta didática, mas não está presente na realidade da maioria das empresas. Não é à toa que muitos alunos chegam a rir quando assumimos isso. Professor, como essa restrição orçamentária se manifesta na prática no dia a dia das empresas? A restrição orçamentária atua como um freio nas ambições e nas perspectivas dos gestores. Mas a restrição orçamentária não ocorre de modo igual no mercado. Ela se difere principalmente em função do porte de cada empresa. Empresas maiores conseguem financiamento junto a bancos e financeiras ou emitem cotas e até ações para conseguirem os recursos que desejam para implantar seus projetos. Mas, além do tamanho, o histórico, a transparência e a capacidade de oferecer garantias adicionais podem determinar a acessibilidade à fonte de recursos e, principalmente, os custos assumidos. E para as empresas que ainda não têm porte para acessar o mercado, como é o caso de boa parte das pequenas empresas, como elas podem obter recursos para continuar crescendo? Como acabei de dizer, tamanho não é o único fator que determina a acessibilidade aos recursos. Uma vez vi uma situação onde uma empresa precisava de recursos adicionais para fazer uma aquisição e o banco não tinha como disponibilizar o valor que esta empresa relativamente média precisava. Mas uma empresa bem menor conseguia levantar com facilidade o dobro do valor naquela mesma data. Tratava-se de uma empresa no mesmo ramo e com perfil de risco bem semelhante. A diferença era que a empresa já tinha um histórico de bom pagador junto a uma instituição financeira com crédito já pré-aprovado. A empresa maior teria que passar por uma análise de crédito que impedia ela de aproveitar o que ela chamava de uma oportunidade de mercado. Então ter dívida é bom? Uma das máximas do mercado, que parece carregar uma contradição, é que para ter dívida, já é preciso ter tido dívida antes. É lógico que tudo tem limite. O excesso de endividamento, principalmente em atividades com retornos muito voláteis, pode levar à derrocada de atividades que no todo e no histórico possam vir a ser rentáveis, quando elas passam por um pequeno período de vacas magras. Assim, o uso de empréstimo ou qualquer tipo de dívida, na verdade, não passa na prática de o que nós chamamos tecnicamente de acesso a capital de terceiros. Mas trata-se de um remédio que, se mal usado,
transforma-se em veneno. Além do empréstimo bancário, que outras alternativas uma pequena empresa pode proceder para contornar a restrição orçamentária? Cada atividade tem seu instrumento próprio para levantar recursos, seja financiamento público incentivado ou captação junto a instituições financeiras formais. Ao demonstrar que o investidor inicial está comprometido, seja na forma de capital próprio ou de terceiros, os recursos adicionais irão aparecer, muitas vezes de formas inesperadas. Obviamente, em alguns casos, garantias adicionais serão exigidas. Ao fazer um leasing, em vez de uma compra direta ou fazer aquisições com pagamentos no prazo mais longo, a empresa está ampliando seus investimentos, resolvendo a questão da restrição orçamentária. E professor, que dica você daria para o empreendedor evitar de transformar a captação de recursos numa fonte de problemas? A regra de bolso para evitar de transformar o endividamento em veneno é sempre fazer as contas com transparência para atrair as melhores fontes de financiamento e ser cauteloso, buscando estar preparado para os cenários mais negativos. Professor Oscar, muitíssimo obrigado mais uma vez pela ótima participação aqui, com dicas valiosas aos nossos ouvintes. Volte sempre. Sou eu que agradeço, Sidney, pela oportunidade de falar sobre a restrição orçamentária para o seu público. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por mais esse convite. Grande abraço e até a próxima. PME News Podcast Entrevista.